Na aula passada, a gente começou a quantificar a perda de carga. E aí, durante essa quantificação da perda de carga, foi apresentado a vocês algumas correlações que permitia estimar essa perda de carga. Então, o que é que essas correlações avaliavam, né? Eu tinha a correlação, a equação de Darcy, que seria uma equação geral, e para utilizar a equação de Darcy, era necessário computar ou quantificar o fator de atrito. E esse fator de atrito dependia de algumas condições. Então, se eu tenho um escoamento laminar, eu tenho um determinado modo de quantificar o fator de atrito. Então, por exemplo, se for um escoamento laminar no interior de uma tubulação com seção circular, o fator de atrito é determinado como 64 sobre Reynolds. Se for um escoamento turbulento, um tubo liso, a gente tem a correlação de Prandtl. Se for um escoamento tubo rugoso, a gente tem, por exemplo, a correlação de Colebrook. E, ao utilizar essas correlações, foram feitos apanhados, né? Foram avaliados vários valores, várias combinações de Reynolds, rugosidade relativa, que são as duas principais variáveis que irão aparecer nestes fatores de atrito, nas correlações dos fatores de atrito. E aí, a gente viu que podemos utilizar o diagrama de Moody para computar esse fator de atrito também. Então, o diagrama de Moody, ele seria uma generalização das correlações. Claro que, por se tratar de um diagrama, existe uma imprecisão aí relacionada à sua utilização. Mas que essa imprecisão, ela não afeta de uma forma tão significativa assim dos resultados, já que o que a gente está fazendo ali é uma estimação da perda de carga. Durante a aula, eu passei um exercício para vocês, né? Nós fizemos o exercício juntos, onde era para determinar, por exemplo, o diâmetro. E aí vimos a necessidade da utilização de um método iterativo. Ao final da aula, teve um outro exercício que eu passei para vocês, e nesse exercício perguntava-se a vazão de escoamento para ter uma determinada perda de carga limite. E aí foi verificado também a necessidade da realização de um processo iterativo. Aí eu queria perguntar a vocês se todos conseguiram fazer essa atividade, se todos conseguiram entender o problema em si, né? Como visualizar o que o problema estava tentando trazer para a gente. Tá. Professor, você poderia explicar ele aí, por favor? Eu vou explicar. Então, eu vou fazer uma rápida revisão do probleminha aqui com vocês, tá? Só para a gente tentar entender a física do problema, para não ficar apenas no equacionamento. Então, o problema era avaliado como o seguinte, ó. Tem-se um reservatório, e esse reservatório, o primeiro reservatório, ele está na altura de 15 metros. E ele está alimentando um outro reservatório que encontra-se enterrado. Quando eu falo reservatório enterrado, quer dizer que eu posso utilizar ele como referência, né? Eu posso considerar a altura dele como sendo igual a zero. Através de um sistema de tubulação de aço galvanizado com diâmetro nominal de 1,5 polegadas. Esse diâmetro nominal é o diâmetro que nós vamos utilizar para resolver o problema? É esse valor de 1,5? Não. Não. A gente precisa computar o diâmetro interno, né? E foi dado aqui o comprimento da tubulação de 120 metros. Quer saber, então, a vazão que iremos aí drenar este reservatório. Assumimos aqui o escoamento como incompressível, já dei a massa específica da água e a sua viscosidade dinâmica. Aí, cuidado com esses detalhes, tá? Ao final da aula, eu vou até mostrar para vocês uma tabelinha onde podemos encontrar essas propriedades, massa específica e viscosidade. Essas propriedades, elas são dependentes da temperatura, por exemplo. Então, a gente tem que tomar um pouquinho mais de atenção, tá? Então, eu tentei trazer aqui a interpretação física do problema. Eu tenho um reservatório que encontra-se elevado a uma altura de 15 metros. Tem uma tubulação de 120 metros, tá? O comprimento total dela. E o diâmetro nominal de 1,5 polegadas. Se a gente for olhar na tabela,
o diâmetro nominal de 1,5 polegadas. Se for série 40, eu tenho um diâmetro interno de 1,610 polegadas, que equivale a 0,0409 metros. Vocês conseguiram identificar na tabela estes valores? Sim, professor. Sim. Alguém teve dificuldade? Quer que eu verifique? Não, tá ok. Beleza, então. Então, aço galvanizado, vou dar uma tabela também, e encontro a rugosidade absoluta. Cuidado, a rugosidade absoluta na tabela, ela é dada em milímetros. Veja que no momento que a gente for aferir a rugosidade relativa, a gente tem que fazer uma análise dimensional, né? Tem que transformar para metros, porque o diâmetro aqui está em metros. Ou transformar o diâmetro em milímetros, né? Eu normalmente prefiro trabalhar no Sistema Internacional de Unidades. Mas isso aí é apenas preferência mesmo, tá? A massa específica e a viscosidade. Dado o meu problema, eu agora preciso interpretá-lo para verificar qual é o equacionamento adequado. Então, eu vou pegar a equação geral da energia e vou verificar ponto a ponto aqui, tá? Por exemplo, foi dito no problema que eu tenho transferência de calor? Não. Então, já é um termo que nós podemos simplificar. Eu tenho trabalho de eixo? Eu tenho uma bomba, uma turbina? Não. Não. Então, simplificamos mais um termo. Trabalho cisalhante nós temos, né? Já que estamos avaliando a perda de carga. Eu tenho um acúmulo de energia? Eu tenho dependência temporal? Também não. Porque normalmente esse tipo de problema ele ocorre em estado estacionário, né? Por exemplo, a Casal distribui água aí para Maceió e região durante todo o dia. Então, é algo contínuo. Então, também esse termo pode ser simplificado. Então, veja que a nossa equação, como nós não temos calor, não temos variação de energia, principalmente de entalpia, ela já pode ser simplificada de certa forma, tá? Eu deixei até o calor aqui ainda para a gente fazer mais uma simplificação daqui para frente. Pegando então essa equação, se for um dispositivo simples, já que nós temos uma tubulação, né? Uma entrada e uma saída, a vazão máxima ela é igual, ela é constante, né? O processo é diabático, isotérmico, então a gente pode pegar e ir simplificando. Veja que eu transformei aqui de entalpia para energia interna de novo, justamente para a gente conseguir ver a variação de pressão no nosso sistema. A variação de pressão é muito importante da gente avaliar, tá? Então, as equaçõezinhas transformando a unidade, tá? De potência para carga, para metro. Então, eu tenho a minha expressão final. Como a energia interna não modificou, né? Não estou avaliando temperatura, processo isotérmico, não tenho calor, e estado estacionário, eu faço as minhas simplificações. Aqui ainda está até a máquina de fluxo, tá? Então, a gente ainda pode simplificar ainda mais esse equacionamento. Vocês conseguiram entender essas simplificações? Sim, não. Quem não entendeu? Eu entendi, professor. Se pronuncia, por favor. Então, tá bem. Se todos entenderam, vamos dar continuidade. Então, no nosso caso, essa equação ela consegue resolver nosso problema, já que não temos transferência de calor e variação de temperatura, estamos avaliando o processo em regime permanente, estado estacionário. Então, agora eu preciso identificar quais são as variáveis de interesse aqui. A variação de velocidade, então, quando eu digo que o diâmetro da tubulação é de 1,5 polegadas e não houve variação de diâmetro ao longo da tubulação, então quer dizer que V1 é igual a V2. Cuidado, tá? Isso aqui não é regra, não. Eu posso ter problemas com variação de diâmetro. Aí, no problema, indica que estamos avaliando reservatórios. Qual foi a simplificação que vocês fizeram por conta
da presença deste reservatório? A palavra reservatório indica o quê? É o que, professor? No problema, a gente está levando o fluido de um reservatório para o outro. E isso é uma informação. Tem algo implícito aí. O que seria? O Pedro falou um sistema fechado. Eu não concordo. A escoamento, né? Estou levando o fluido de um local para o outro. A pressão? Não. É a pressão mesmo. A E o pressão? Dani falou aqui, P1 é igual a P2. Mas além de P1 ser igual a P2, a gente sabe o valor da pressão. Normalmente, quando a gente está trabalhando com reservatórios, esses reservatórios eles não são pressurizados, né? Normalmente a nomenclatura para locais onde o fluido encontra-se pressurizado são tanques pressurizados. Então, de antemão, já digo para vocês, reservatórios, a menos que esteja explícito, eles são avaliados à pressão atmosférica. Tá certo? Compreendido? Sim. Então, corta tudo. Termo inteiro, né? Pressão, ρ e H. Então, as pressões são iguais, né? Então, já corta esses dois termos aqui também. Já simplifica. E aqui é dito que o reservatório 2 está enterrado. Ou seja, Z2 é igual a zero. Veja aqui, velocidade simplifica, pressão simplifica, Z2 igual a zero. Então, e ainda não tem trabalho de eixo, né? Então, fica impossível um problema como este se tornar difícil, né? Já que a gente fez tantas simplificações. Aí, o que é que isso quer dizer? Veja aqui, o que eu tenho é que Z1 vai ser igual a HS. São os termos que irão sobrar, né? O que é que isso significa? Significa que a energia potencial ela está sendo utilizada completamente para suprir a dissipação de energia. Então, toda a energia potencial que o fluido tinha aqui no ponto 1, ela está sendo utilizada para permitir o escoamento, então eu tenho energia de escoamento, e essa energia de escoamento, ela vai sendo aí transferida ou dissipada ao longo da tubulação. Então, fisicamente, é isso que a gente precisa conseguir interpretar. Então, não adianta a gente apenas olhar a equação, fazer as simplificações. A gente precisa fazer a interpretação física dos nossos resultados, tá? Não se esqueçam disso em qualquer que seja a disciplina. Façam a interpretação física. Então, temos zero é igual a Z1 menos HC, então Z1 é igual a HC. Então, veja que um probleminha como esse, gente, é muito tranquilo de ser resolvido. De posse dessa expressão agora que nós temos, Z1 igual a HC, veja que é para esse sistema especificamente. Se eu alterar qualquer coisa aqui, essas simplificações já mudam completamente, tá? Não se atentem à simplificação final, não. Eu sei como é que eu posso computar o HC. Então, o HC ele pode ser definido através da equação de Darcy e eu consigo avaliar também o fator de atrito, seja utilizando a correlação de Colebrook, seja utilizando o diagrama de Moody. Veja que nesse problema, vou até voltar aqui, calcule a vazão. Se pede para calcular a vazão, eu consigo saber de antemão se eu estou lidando com um escoamento em regime laminar ou em regime turbulento? Para selecionar uma das duas correlações referentes a cada tipo de escoamento? Acho que ainda não. Ainda a gente não consegue, a gente não sabe a velocidade para determinar se é regime laminar ou regime turbulento. A gente precisa da vazão, já temos o diâmetro, calculamos a velocidade, determinamos Reynolds e verificamos se é laminar ou turbulento. E até aqui a gente não sabe ainda se é ou não. Eu vou resolver de uma forma genérica, mas
eu vou propor para vocês uma outra metodologia de resolução, só para a gente ir melhorando aí a nossa maturidade de análise aqui, tá? Então, vou fazer de uma forma mais tranquila inicialmente. Então, eu tenho qual é a altura? 15. Eu tenho os dados, né? Rho e G. 2G aqui, desculpa. V ao quadrado é o que eu quero descobrir. Então, eu não tenho velocidade e não tenho fator de atrito. Veja, eu tenho uma equação e duas incógnitas. Então, isso leva à utilização do processo iterativo. Então, vamos lá fazer o uso desse processo iterativo, tá? Certo. Então, o fator de atrito, lembrando a vocês que a gente já tinha até discutido na aula passada. Nesse caso, a gente tem duas variáveis. Eu poderia selecionar qualquer uma das duas para fazer um chute inicial. Tanto o fator de atrito quanto velocidade. Só que na aula passada eu falei para vocês, olha, velocidade é uma variável que a gente tem pouco domínio sobre ela. Velocidade, ela tem um range aí absurdo que pode ser avaliado. Desde valores próximos a zero até valores próximos aí a infinito, né? Então, 10 mil, 100 mil, a gente não sabe dizer. Então, fica difícil pegar e dar um chute inicial utilizando a velocidade. Já o fator de atrito, a gente tem um pouquinho mais de domínio sobre isso. Então, chutando o fator de atrito em valores próximos ali do centro do diagrama de Moody, facilita a convergência. Eu preciso fazer menos iterações. Então, por isso que eu estou chutando aqui o fator de atrito igual a 0,02. Chutando esse fator de atrito aqui na nossa equação, eu consigo definir a velocidade e agora sim calcular o Reynolds. Calculando o Reynolds, eu sei qual é a rugosidade absoluta, sei qual é o diâmetro, consigo definir a rugosidade relativa. Olhando aqui para este valor de rugosidade relativa, qual é a localização dele aqui no diagrama de Moody? Está entre 0,02 e 0,05. Está nessa região aqui, então. Então, aqui já está próximo do 4 vezes 10 a menos 3, né? Então, eu peguei a região aqui próxima a ele. Então, é como se eu dividisse equidistantemente aqui, tá? Igualmente espaçado aqui, o 0,05 e o 0,02. Fiz uma linha e aqui eu tentei fazer com que essa linha tenha o mesmo comportamento da linha mais próxima. Calculemos Reynolds, né? Veja que nós já calculamos o Reynolds aqui na tabela. Então, identifico o ponto de encontro do número de Reynolds com a linha da rugosidade relativa e faço a leitura no meu gráfico. Então, o fator de atrito aqui deu 0,03. Completa a tabela, né? Valor próximo, um pouco abaixo. Calculei com o fator de atrito sendo 0,029. Utilizei esse valor calculado para definir novamente a velocidade. Utilizando a velocidade, recalculei Reynolds e reavaliei o fator de atrito. Então, veja, a rugosidade relativa não muda, né? O número de Reynolds mudou um pouco e o fator de atrito continua aqui um pouco abaixo de 0,03. Então, isso indica que a gente tem uma convergência. Veja que a gente não precisava nem fazer essa terceira linha, né? Já que o fator de atrito que nós chutamos convergiu com o calculado. Poderia parar aqui na segunda iteração e eu sei qual é a velocidade. De posse da velocidade, então a gente consegue calcular a vazão. Ô, professor, eu coloquei 0,03. Sem problemas. Deu uma arredondada. O senhor quer 3 casas decimais ou pode arredondar assim? Não, tudo bem. Agora o que não pode, por exemplo, é ser 0,025 e você colocar 0,02 ou 0,03. Tá bom. Porque aí já tem um erro muito grande, tá? Tudo bem? Aí o que eu queria mostrar para vocês é um diagrama de Moody em que nós fizemos aqui no Python, tá? Na verdade, quem fez esse diagrama foi um aluno da computação
o Alvino e eu posso depois passar para vocês esse script. Deixa eu compartilhá-lo com vocês, tá? Então, o script, então, não tem nada demais, tá? Eu vou comentá-lo com vocês rapidamente aqui. Acho que está muito pequeno para vocês. Vocês conseguem ver? Alguém pode me dar um feedback? Consegue, mas ficou. Melhorou. Tá bom. Eu não consigo, não. Tá pequeno ainda, professor. Se der para dar uma aumentada, por favor. Consegui. Agora sim. Tá. Então, eu vou falando aqui os comandos rapidamente, tá? Esse primeiro comando aqui é só uma biblioteca de estilo LaTeX, tá? Para a gente escrever as coisas no gráfico de um jeito mais bonitinho, tá? Só para como se fosse uma fonte. Então, aqui tá as informações. E durante as informações aqui, que é baseado nas equações, né, de onde veio a equação do diagrama de Moody e tudo mais, que é a correlação de Colebrook, o próprio algoritmo, ele utiliza o chute inicial como sendo 0,03. Veja que a gente utilizou 0,02 no nosso problema. Não tem problema, tá? Aí eu queria que vocês relembrassem para mim, qual era a rugosidade relativa do nosso problema? Zero vírgula 0037. Assim? 0,0037? Deixa eu voltar aqui que eu vou ler para vocês. É o quê? Isso. E Reynolds de 91.595. Então, eu vou digitar aqui para vocês, tá? 91.595. Deixa eu ver se tem alguém falando no chat alguma coisa. Ok. Então, eu vou pedir para rodar. E aqui é aquelas bibliotecas, tá? Como NumPy, otimização, Matplotlib para criar os gráficos, tá bom? Vou pedir para ele plotar. A definição da equação de Colebrook, que a gente já apresentou. E vamos ver aqui como é que vai ficar isso daqui agora. Ó, aqui está o diagrama de Moody. Eu vou ter que tirar um zoom um pouquinho para não confundir vocês. Então, ele desenha a linha que nós estamos avaliando, tá vendo? 0,0037, o número de Reynolds, e faz a leitura igual nós fizemos, tá? Então, a linha aqui está um pouquinho melhor desenhada do que a minha, lá no Paint, ou no PowerPoint. Então, aqui tem uma precisão um pouquinho melhor. Mas veja que o resultado, ele foi equivalente ao que nós encontramos. Vocês conseguem visualizar? Sim. Fechou. Então, eu vou liberar para vocês esse script também, caso vocês tenham interesse na utilização, tá? Eu aconselho muito a vocês fazerem a utilização do diagrama de Moody manualmente e depois verifiquem através do script se o valor ou se o ponto que vocês encontraram está condizente, tá? Para treinar a utilização do diagrama. Lembrando a vocês que o diagrama não é só para a prova, tá? É para a vida de vocês, tá? Ok. Deixe-me trazê-lo de volta para a nossa apresentação, então. Então, o nosso probleminha acaba com a determinação da velocidade da vazão. Alguém não conseguiu fazer ou realizou algum cálculo errado, não tinha entendido e agora ficou mais claro, ou não tinha entendido e continua sem entender? Eu cheguei a esse valor, mas eu não tinha entendido alguns porquês, né? Mas agora eu entendi. Que bom. Ô, professor, Oi. no caso, quando é que a gente pode substituir por V, por aquela fórmula que o senhor tinha feito aquela expressão matemática que o senhor tinha feito no exercício anterior, do exemplo de 4Q sobre π pelo diâmetro ao quadrado? A gente poderia aplicar ela aqui para velocidade? Poderia. Você poderia definir diretamente a vazão. Sim.
mas eu acho que fica até mais difícil. Acho que você acaba tendo que calcular a vazão, depois da vazão, para determinar redes, precisa da velocidade. Isso. Então acaba tendo passos a mais, mas Uhum. nada impede que você faça isso, não. Tá ok. Obrigado. Por nada. Você vai ver, Luiz, que com o passar do tempo e passar da utilização da resolução de problemas, você vai começar a se adaptar melhor aí às metodologias de solução. Alguém não entendeu alguma coisa, gente? Pode falar. Eu repito aqui que não ficou claro. Ok. Então veja o seguinte. A gente resolveu dois tipos de problemas, na verdade, né? O primeiro tipo de problema, nós não tínhamos o diâmetro e verificamos que precisamos fazer um processo iterativo. O segundo problema, nós não tínhamos a velocidade ou a vazão e verificamos que precisamos fazer um processo iterativo. E existe um outro tipo de problema, um terceiro tipo, tá? Que é o tipo mais fácil, que é o tipo 1. O tipo 1, eu conheço o comprimento da tubulação, conheço o diâmetro da tubulação, conheço a vazão ou a velocidade, né? Já que está relacionado vazão e velocidade, e eu consigo determinar a perda de carga diretamente, sem precisar de um processo iterativo. O tipo 2, que é determinação da vazão, que foi o que a gente acabou de fazer, e o tipo 3 foi o exercício que nós fizemos na aula passada. Então, a gente sabe agora resolver todas as formas, todos os tipos de problema que vocês podem encontrar, tá? Então, variáveis de projeto, normalmente são os dados que nós conhecemos, tá? Variáveis de cálculo são as variáveis desconhecidas. Dúvidas até aqui? Né? Algum comentário? Não. Daniel, normalmente o tipo 1, ele vai ser o mais comum. Que quando você tem um projeto, normalmente você sabe qual é a distância que você precisa levar a tubulação do ponto 1 até o ponto 2. Você sabe mais ou menos qual é o custo de obtenção de uma determinada tubulação, então o diâmetro já está ali meio que pré-estabelecido. E como você está concebendo o projeto, você conhece ou você sabe qual é a produtividade que você quer daquele processo. Então, você conhece a vazão ou a velocidade. Então, determinação da perda de carga diretamente, ela normalmente é mais comum, tá? Então, ou então, se você estiver lidando com um processo em que você já tem uma máquina de fluxo instalada, aí sim você precisa avaliar os outros dois tipos. Mas, normalmente, o primeiro tipo é o mais utilizado. Aí, olha só o que nós fizemos. A gente começou a avaliar a perda de carga que ocorreu na tubulação. Aí aqui, eu coloquei até propositalmente. Veja que o escoamento ele começa, e aqui eu tenho uma curva. O escoamento muda de direção. E aí, quando a gente estava avaliando lá aqueles problemas de linha de energia e a linha piezométrica, eu coloquei uns gráficos para vocês e mostrei, e perguntei, na verdade, né, por que tinha aquele ponto de decaimento drástico em determinados pontos da minha linha. E aí a gente discutindo naquele momento, verificamos, olha, pode ser a presença de uma turbina, pode ser a presença de uma placa de orifício, de um bocal, ou então de um acessório qualquer, né, uma curva, uma restrição. Então, o que a gente vai avaliar aqui é justamente isso. As perdas de carga, elas ocorrem ao longo da tubulação, mas elas ocorrem de uma maneira mais intensa quando elas passam por estes acessórios. E estes acessórios é o que nós denominamos de perdas de carga localizadas. Eu vou ter a perda de carga ao longo da tubulação, mas em um determinado ponto, em um determinado local. Essa perda de carga será ainda mais acentuada. Então, a gente precisa avaliar este conceito. Então, tubulação e acessórios, tá? E aí, para a gente definir a perda de carga total, ela vai ser a soma da perda de carga distribuída, que foi a perda de carga que nós calculamos
até o momento, né, que nós utilizamos, mais a perda de carga localizada. Então, não mudou nada, tá? Nós apenas aqui desmembramos os tipos de perda de carga existentes. Tá claro para vocês este conceito? No caso, o que a gente estava calculando agora era o total ou o distribuído? Distribuído, porque era a perda de carga que ocorria ao longo da tubulação. Então, essa energia, ela se dissipa de forma distribuída ao longo de todo o meu domínio. Em alguns pontos, eu vou ter uma dissipação de energia mais acentuada. Que pontos são esses? São pontos onde eu tenho válvulas, curvas, três, placas de orifício, bocais. São locais específicos. Então, além de ter a perda de carga distribuída, nós teremos também as perdas de carga localizadas. Então, perda de carga distribuída está aqui atrelada à tubulação e a perda de carga localizada está atrelada aos acessórios. Entendi, obrigado. Por nada. Quem pediu para repetir, ficou claro? Ok. Então, o que são esses acessórios, tá? Vocês podem utilizar, verificar também, às vezes, na literatura, perdas de carga localizadas ou singulares. Agora, o nome localizadas, ele é mais usual, tá bom? Então, se eu tenho a minha tubulação, normalmente essa tubulação ela não é retilínea. Eu tenho variação de cotas. Como é que eu faço para que ocorra essa variação de cotas? Coloco uma curva, por exemplo. Eu tenho uma mudança de direção. Posso utilizar, por exemplo, um joelho, um T. Então, tudo isso começa a influenciar na minha dissipação de energia. Então, curvas, T's, tá? Joelhos e assim sucessivamente. Válvulas. Então, válvulas são sumidouros de energia aí bastante usuais, tá? Inclusive, o princípio de utilização da válvula é maximizar ou minimizar a pressão. Então, a gente tem um controle aí do escoamento através do controle, na verdade, da perda de carga. E aí, para a gente conseguir quantificar, veja que a perda de carga distribuída, a gente já sabe avaliar ela, tá? Vou até voltar aqui. A perda de carga distribuída, a gente consegue computar utilizando a equação de Darcy. Deixa eu achar ela aqui, tá? Então, eu conheço o comprimento da tubulação, conheço o fator de atrito, consigo utilizar aí a equação de Darcy. No caso da perda de carga localizada, eu não tenho aquele comprimento. Estou lidando com um local específico. Então, existem metodologias que surgem para suprir essa dificuldade. Então, o primeiro método é conhecido como método comprimento equivalente. E o método comprimento equivalente, veja que ele utiliza a equação de Darcy também. Só que ele utiliza a equação de Darcy e faz a seguinte analogia. Se eu tenho uma válvula, imagina que essa válvula, nela, né, ocorre uma dissipação de energia. Qual seria o comprimento da tubulação que faria com que tenhamos aí essa mesma dissipação de energia? Então, quando eu falo método comprimento equivalente, é esta relação que eu estou buscando. Deixa eu centralizar aqui um pouco melhor. Então, se eu conhecer, por exemplo, que a válvula, ela dissipa, ela tem uma dissipação de energia em carga aí, tá? Eu tenho uma perda de carga de 15 metros. Então, a perda de carga é de 15 metros. Cuidado, tá? E eu sei que a tubulação, eu sei que 100 metros de tubulação tem uma perda de carga aí de 150 metros. Então, 100 metros de tubulação tem uma perda de carga de 150 metros. E só a válvula, ela tem uma perda de carga de 15 metros. Qual é o comprimento equivalente dessa válvula?
10? 10, né? Então, se eu utilizar 10 válvulas em sequência, eu vou ter a mesma perda de carga que os 100 metros aí da tubulação. Então, veja que não tem dificuldade, né? Eu preciso apenas saber o comprimento da tubulação que teria aquela perda de carga. Então, se 100 metros de tubulação tem uma perda de carga de 150, 10 metros de tubulação teria uma perda de carga de 15 metros igual a da válvula. Então, eu faço essa equivalência e consigo verificar esse comprimento equivalente. Tá claro para todo mundo isso? Então tá. Então, se todo mundo entendeu, eu vou continuar, tá? Então, esse é o primeiro método. O outro método é o método K. E o método K, ele também é bastante tranquilo de ser avaliado. O que é o método K? Se eu conheço, por exemplo, a velocidade do escoamento, vou até colocar a equação aqui para vocês verificarem. Se eu conheço a velocidade do escoamento, eu sei qual é uma constante de proporcionalidade que transforma essa velocidade ao quadrado sobre 2g em perda de carga. Então, se eu falar para vocês, olha, a perda de carga que ocorre nessa válvula, por exemplo, é igual a 100 metros. Então, vou até digitar aqui para vocês. HC,L é igual a 100 metros. Se eu sei que, vamos considerar aqui, tá? Só para critérios didáticos, cálculos rápidos, que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, só nesse momento, tá? Pelo amor de Deus, não usem isso. E a velocidade é igual a 10 metros por segundo. Qual seria esse valor de K? Qual seria o valor dessa constante de proporcionalidade que transformaria velocidade 20? Então, eu sei que a válvula, nesta condição, o valor de K dela é igual a 20. Ok. Então, veja que a gente tem um método comprimento equivalente e um método K. Existem acessórios que vocês não irão conseguir avaliar o comprimento equivalente. O fornecedor já informa para vocês, olha, tal válvula tem um valor de K igual a 20, por exemplo. Já existem fornecedores que informam a vocês que a válvula Globo ela tem um comprimento equivalente de 15 metros. Então, vai depender do fornecedor que vocês irão trabalhar, tá? Então, por isso que a gente precisa ter domínio das duas metodologias. Dúvidas até aqui, gente? Professor? Não, professor. Professor, tem como saber quais os acessórios dissipam menos energia, assim, antes de aplicar? Tem. A gente vai ver isso agora. Tá, ok. E a gente precisa tomar esse cuidado mesmo. Professor, quando a gente, por exemplo, a gente tá pegando um joelho, por exemplo, aí ele diz que o valor de K para esse joelho é 20. Uhum. Aí como é que ele fez isso experimentalmente e a gente pode usar esse valor de K para qualquer velocidade, qualquer situação Experimentalmente. prática? Isso. Tipo, O que foi que ele fez? Ele tem uma tomada de pressão, né, lá no laboratório, antes e após este acessório. E aí ele consegue aferir a velocidade, né, que está passando o fluido para aquele local. Ele vai fazendo vários testes para a velocidade de 1 metro por segundo, 2, 3, e assim sucessivamente. Após fazer isso, plota-se um gráfico em que eu tenho v ao quadrado sobre 2g no eixo x e no eixo y eu tenho a perda de carga. Esse gráfico ele é uma reta, onde eu tenho y igual a x mais b, sendo que o mais b aí é igual a zero, porque eu não tenho nada somando aqui. Então, o k seria o coeficiente angular da reta. Então, é assim que a gente faz, por exemplo, uma calibração de um determinado acessório.
Vocês conseguiram entender o processo de calibração do acessório? Se não, pode falar também. Pode repetir, professor? Melhor do que repetir, eu vou fazer com vocês a calibração aqui, tá? Provavelmente vocês vão fazer isso lá em laboratório de engenharia química, mas não custa nada a gente adiantar algumas coisinhas aqui. Mas vocês vão ver que é muito tranquilo isso aqui. Então, imagine o seguinte, eu estou fazendo um ensaio laboratorial. Então, eu quero determinar o valor de K, tá? Vou botar aqui o K. De uma válvula. Então, o que acontece? Eu tenho o conhecimento da velocidade aqui em metros por segundo, por exemplo. Pronto. Eu tenho a velocidade aqui em metros por segundo. Eu sei qual é a perda de carga que ocorre nessa válvula. Então, eu vou medindo, vou aferindo qual é a variação de pressão, dividido por ρg, tem uma perda de carga. Então, por exemplo, para a velocidade de 1 metro por segundo, a perda de carga foi igual a 12. Em valor de 2, a perda de carga foi igual a 20. Vou fazer aqui aleatório, tá? Vou botar aqui 31, 8, 7, 86. Pronto, tá bom. Vamos ver se a gente vai conseguir calibrar adequadamente. Se eu tentar fazer o gráfico dessa forma, x e y, o que acontece? Deixa eu ver se vai ficar do jeito que eu gostaria. Vai. Ó. Esse gráfico, ele não é uma reta. Então, eu teria um problema em determinar o método K desse jeito, porque não está ainda expresso de forma de reta. Então, o que é feito? Ao invés de botar desta forma, eu vou deixar aqui, tá? V. Aqui vai ser V ao quadrado sobre 2G. Vou pegar esse valor, elevar ao quadrado e dividir por 2 vezes 9,81, para ser mais preciso. Então, eu vou fazer uma relação entre estes valores e este. E vou tentar, mesmo que não dê uma reta, tá, gente? Não tem problema aqui, é só um teste. Ficou um pouco reto, tá ok? E vou verificar qual é essa relação. Então, qual é a inclinação da reta que passa por isso daqui? Então, eu vou até colocar um ponto extra aqui, tá? O ponto 0, 0, né? Ele precisa aparecer. Para forçar, no momento que eu não tenho escoamento, né? Velocidade é 0, a perda de carga vai ser 0, né? Não faz sentido eu ter uma perda de carga diferente disso. Pronto. Eu tenho esse daqui. Então, eu preciso agora identificar qual é a inclinação da reta. Como é que eu posso fazer a inclinação da reta aqui no Excel? De forma rápida. Alguém sabe? Qual é o comando? Pessoal do Excel avançado, me ajuda aí. Ó, basta digitar inclinação. Selecionei inclinação, ele pede, ó, os valores de Y. Selecionei os valores de Y. No meu caso aqui é ponto e vírgula, tá? E os valores de X. Então, digitei a palavra inclinação, os valores de Y e os valores de X. Então, no nosso caso, o valor de K é de 44,52. Tudo bem? E como é que eu sei se essa calibração ela foi adequada ou não? Então, a gente utiliza correlação, né? Lembra daquele R quadrado?
Então, o R quadrado deu 0,98 aqui. 0,99, né? Se a gente arredondar. Então, veja que a gente conseguiu calibrar e conseguiu determinar o método K. Então, tem o K e tem o R quadrado. Tudo bem? Claro para vocês como é que faz a calibração? Tranquilo, né? Então, baseado nisso, vamos verificar alguns casos aqui, tá? Por exemplo, nós vamos ter aí vários tipos de válvula, tá? E aí, infelizmente, a gente não vai conseguir aqui na nossa disciplina, tá? Não é o foco da disciplina da gente, mas definir qual tipo de válvula a gente vai selecionar. Mas entenda o seguinte, tá? Vou até exemplificar para vocês. Observando aqui as válvulas A e B, qual dos dois vai ter um maior valor de K ou vai ter um maior comprimento equivalente? A válvula A ou a válvula B e por quê? A válvula B, porque ela tem uma curva. Então, a complexidade de escoamento no interior da válvula B, ela é maior do que na válvula A. Então, isso faz com que tenha uma maior perda de carga, concorda? Então, consequentemente, um maior valor de K e um maior valor de comprimento equivalente. Todos conseguiram ver isso? Se todo mundo conseguiu ver isto, por que que em alguns momentos nós utilizamos a válvula B e não a válvula A, já que ela vai fornecer uma maior perda de carga? Para passar por uma bomba. Quer dizer, colocar antes de passar por uma bomba. Não. Porque se eu utilizar a válvula B antes, né, eu vou ter uma diminuição ainda maior da pressão, eu vou provavelmente ter uma maior tendência de aparecimento de bolhas. Se fosse antes da bomba, eu daria preferência à válvula do tipo A em relação à válvula do tipo B. Andressa e Yuri, que vocês que trabalham na Braskem aí. Tem válvulas globo, válvulas gaveta. Quando é que tem uma válvula globo instalada? Quando é que tem uma válvula gaveta instalada? Ou uma válvula do tipo de retenção também. Me ajuda aí com a experiência de vocês. É o seguinte, o tipo de válvula está relacionado à gaveta melhor para controlar o fluxo, eu concordo. Então, eu tenho uma maior sensibilidade no uso da válvula gaveta. E a válvula globo, veja que ela tem um acionamento mais rápido. Então, normalmente, em processos que eu tenho uma certa periculosidade, em que eu tenho que ter uma ação mais rápida do operador ou do elemento controlador, eu utilizo válvulas de retenção e válvulas globo. Então, tudo a gente precisa identificar o porquê, tá, gente? Se eu quero ter um controle mais sensível do meu escoamento, determinar com maior precisão a perda de carga, a vazão, eu vou lá e utilizo uma válvula gaveta, por exemplo. Vocês conseguem? A retenção também é quando eu quero só direcionar o fluxo para um sentido só, né, professor? Sim. O outro sentido ela fecha sozinha, né? Isso. Essa válvula de retenção, por exemplo, a gente utiliza muito antes de bombas. Justamente porque no momento que eu tenho um escoamento funcionando na direção da bomba, imagina aí que a bomba está no ponto 2 à direita. O escoamento ele vem da esquerda para a direita, até passar pela bomba. No momento em que eu cesso o escoamento, vocês conseguem verificar, por exemplo, que esse escoamento ele tenderia a retornar? Se ele retorna, a entrada da bomba começa a ter ar, né? Começa a ficar ali um espaço vazio de fluido na fase líquida. E isso tenderia a aumentar a cavitação. Então, eu utilizo, por exemplo, uma válvula de retenção
antes de bombas para evitar justamente o fenômeno de cavitação no momento do startup aí do meu processo. Tá claro para vocês? Poderia repetir, por favor? Posso. Olha aqui essa válvula aqui. O fluxo deste ponto para este ponto faz com que essa portinhola aqui, né, da válvula de retenção, ela suba e o escoamento passa. No momento em que eu desligo ou reduzo o fluxo antes da válvula de retenção, o que acontece? Essa portinhola, ela desce e o fluido que está aqui, ele fica impedido de retornar. Consegue ver isso daí? Sim. Todo mundo conseguiu ver esse fenômeno? Quando o fluido fica impedido de retornar, essa válvula de retenção ela está antes da bomba, a entrada da bomba ela continua preenchida com fluido na fase líquida. Então, eu evito que aconteça a cavitação naquele sistema, naquela bomba. Então, a gente normalmente utiliza válvula de pé, válvula de retenção antes de bomba justamente para isso. Então, veja que cada tipo de válvula dessa, ela tem o seu princípio de utilização, tá? A gente não vai chegar e magicamente sair selecionando aí a válvula mais bonitinha do que a outra para inserir no nosso sistema. Tá claro para vocês? Tá claro para todo mundo? Lembre-se disso, tá? Eu trouxe aqui algumas animações só para vocês verem, tá? Tem as válvulas aqui, diversos tipos de válvula, forma de funcionamento dela, tá? Depois deem uma olhadinha para vocês terem um maior controle ou um maior conhecimento sobre isso. É bastante importante, tá? Tem algumas animações aqui, ó. Uma válvula de retenção aqui, por exemplo. Um globo e assim sucessivamente. E aí tá. A gente chega num ponto que precisamos agora quantificar esses valores de K, esses valores de comprimento equivalente e assim sucessivamente. Então, por exemplo, lembra que eu falei para vocês que a gente estava definindo, por exemplo, o comprimento hidrodinâmico de entrada. E naquele momento, eu falei que um determinado fluido, ele vai ter aí um espaço para que ele se acostume àquela nova região, né? Acostume entre aspas. É um comprimento de adaptação. É o comprimento que o perfil de velocidade ele está se desenvolvendo. E naquele ponto, como eu sei que o perfil de velocidade ele ainda está se desenvolvendo, eu tenho uma dissipação de energia mais intensa, justamente por conta desse efeito de desenvolvimento do perfil de velocidade da camada limite ali. Diante disso, nós precisamos quantificar não somente, por exemplo, a perda de carga em curvas, em válvulas, T's, mas também em regiões de entrada, por exemplo. Então, se eu tenho uma entrada e essa região de entrada ela está rente ao reservatório, por exemplo, à parede do reservatório, então o fluido está vindo aqui de baixo para cima, tá? Então, se essa tubulação de saída, ou de entrada de fluido, melhor dizendo, ela está rente à parede do reservatório, eu tenho uma determinada perda de carga. Se eu tenho a tubulação entrando no reservatório, a perda de carga já muda. Então, veja que se ela estiver rente, o valor de K é de 0,5. Se ela estiver entrando, o valor de K, né, passando da parede, o valor de K é igual a 3. Se tiver inclinação, o valor de K ele pode ser quantificado através de correlações empíricas. Se eu tiver uma entrada de canto vivo, quer dizer que é algo rente, uma mudança brusca, eu tenho um determinado valor de K. Por exemplo, a letra A aqui, eu vou comparar a letra B com a C, tá? Se eu pegar a letra B, ela tem uma entrada viva. Se ela fosse chanfrada, se ela fosse gradual,
eu teria um valor, ao invés de K igual a 3, eu teria um valor de K de 0,55. Então, esses detalhes eu também preciso prestar atenção. Vocês conseguem identificar essa tabela e utilizá-la agora? Identifico qual é o tipo de entrada ou de saída. Verifico se ela está viva, entrada viva ou chanfrada. Então, chanfrada quer dizer que tem arredondamentos, é algo mais gradual. E quantifico ou verifico qual é o valor de K para utilizar no equacionamento. Consegue verificar? Sim. Gente, tá pouco sim agora, viu? Então, beleza, vamos lá. Quando eu tenho expansão ou redução de diâmetro, eu também preciso prestar atenção a esses detalhes. Então, se eu tenho, por exemplo, expansão de diâmetro, eu coloquei tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 é uma redução, é uma expansão, desculpa, brusca. Tipo 2 é uma expansão gradual. Então, se for tipo 1, eu verifico qual é a relação entre os diâmetros. Quanto menor for esse valor, quer dizer que a diferença entre os diâmetros fica muito diferente, né? Veja que Dzinho sobre Dzão aqui igual a 0,5. Quer dizer que o diâmetro menor, ele é metade do maior. Ele é 50% do maior. Então, eu vou lá e verifico qual é o valor de K. Então, K aqui é 0,56. Veja que quanto mais próximo de 1, quer dizer que a relação entre os diâmetros, o tamanho dos diâmetros, eles estão mais próximos entre si. Não é à toa que o valor de K ele vai diminuindo com o aumento desse valor aqui de relação de diâmetro. Então, o valor de 0,9 quer dizer que o diâmetro menor é 90% do diâmetro maior. Então, a diferença de tamanho entre eles é pequena, logo, a dissipação de energia é menor do que quando eu tenho uma diferença de diâmetros grande. Isso é válido tanto para a expansão quanto para a redução. Então, tipo 1 e tipo 3. O tipo 2 e o tipo 4 quer dizer que a expansão e a redução ela não ocorre de uma forma brusca. Ela ocorre de uma forma suavizada. Então, está aqui também, ó. Quanto mais suave, quer dizer menor inclinação, eu tenho um menor valor de K. Quanto mais brusco for ficando essa mudança, o valor de K ele vai aumentando. E aí, tá dando para entender? Tá indo? O que é que vocês? Qual é o sentimento do movimento? Tá sim. Então, quando vocês se depararem, por exemplo, com expansão, vocês sabem que existe uma tabela, verifico qual é a relação dos diâmetros, verifico qual é o tipo de expansão e encontro na tabela o valor de K. Então, era este detalhe. Eu agora vou deixar aqui uma atividadezinha para vocês, tá? 2 questões para vocês treinarem, tá? Então, aqui tá os acessórios presentes em cada probleminha desse. Eu coloquei as numerações e o tipo de acessório que está aqui. Antes da gente concluir, eu vou disponibilizar para vocês, quem puder, abrir agora, tá? Lá o Ava Mudo, para acompanhar o arquivo que eu estou enviando aqui, tá bom? Lá no Ava vai ter 2 tabelas, tá? Uma denominada como perda de carga localizada e a outra denominada como perda como propriedades da água saturada. Eu vou abrir uma aqui para vocês, que é justamente a de perda de carga localizada, para a gente discutir um pouquinho ela, tá? Ó, como eu falei para vocês, tá? Alguns fabricantes, eles irão fornecer para vocês tabelas de comprimento equivalente. Outros fabricantes irão fornecer para vocês o método K. Então, eu vou aumentar já já. O que eu estou colocando aqui para vocês são justamente esses 2 métodos, tá? Então, observe o seguinte.
aqui no método do comprimento equivalente. Vocês conseguem ver a tabela agora aí? Agora sim, professor. Beleza. Então, eu tenho, por exemplo, um cotovelo. Então, tem cotovelos, raios longos, raios médios, raios curtos, curvas. Eu tenho T's, tenho válvulas, tá? Entrada normal, entrada de borda. Veja que eu tenho válvulas, diferentes tipos de válvula aqui, tá? Válvula globo, válvula ângulo, válvula gaveta. Registro e válvula é a mesma coisa, tá, gente? Então, preste atenção nisso daí. Então, como é que funciona a leitura da tabela aqui do comprimento equivalente? Eu identifico que lá no meu problema, lá no meu sistema, tem uma curva. Então, uma curva de 45 graus. Faça a leitura, curva de 45 graus. Se vocês lembrarem, a atividade que a gente acabou de fazer, nós temos aí um diâmetro nominal. Então, um diâmetro nominal de 1,5 polegada. Então, diâmetro nominal, aqui está em milímetros, aqui está em polegadas, tá? Então, 1,5 polegada. Então, eu faço a leitura. Qual é o comprimento equivalente? O comprimento equivalente é dado em metros, tá? De uma curva a 45 graus com diâmetro nominal de 1,5 polegada. Então, eu venho aqui e faço a leitura. E como é que eu sei que o diâmetro dessa curva é 1,5 polegada? Porque essa curva estará conectada à tubulação e, normalmente, né, o diâmetro da tubulação é igual ao diâmetro do acessório. Então, o comprimento equivalente desta curva é de 0,3 metros. Só para mostrar para vocês, ó, eu tenho uma curva a 45 graus. Nesse mesmo comprimento aqui. O comprimento equivalente dela é de 0,3 metros. Quando eu vou para um registro globo, o comprimento equivalente vai para 13,4 metros. Então, a dissipação de energia é muito maior quando se passa por uma válvula do que por uma curva, por exemplo. Vocês conseguem verificar isso? Então, por exemplo, um registro globo aberto com um diâmetro nominal de 14 polegadas tem uma perda de carga equivalente a 120 metros de tubulação. Então, é uma perda de carga expressiva. Ó, registro globo aberto aqui. Conseguimos verificar? Aí eu trouxe duas tabelas, tá? Então, veja que nessa daqui eu tenho cotovelos e curvas. Aqui eu tenho joelhos já. E curvas também. T's. Eu tenho válvulas. Vocês vão ver que válvulas, algumas vão estar presentes tanto na primeira quanto na segunda tabela. E os valores podem ser diferentes. Então, basta falar, olha, eu utilizei o valor da tabela 1 ou utilizei o valor da tabela 2. Por que são diferentes? São fornecedores diferentes, tá? Então, a calibração muda de fornecedor para fornecedor. Aqui é só um exemplo para vocês, tá? Então, eu criei essas duas tabelinhas aqui para a gente já começar a ter um melhor domínio aí quando surgir os problemas reais. O método K, então, eu acabei de explicar para vocês as regiões de entrada, redução e expansão. As tabelas estão aqui presentes. Não precisa decorar nada, tá? Vocês vão ter acesso a essas tabelas. E aqui as curvas. Veja que as curvas, não necessariamente, elas são de 45, 90 graus, tá? Eu posso ter curvas de outras inclinações. E como é que eu sei, como é que eu posso pegar e definir o valor de K? Defino a razão entre o raio da curva e o diâmetro. Então, o raio da curva seria esse daqui, ó, gente. Vou selecionar aqui um círculo. Vou tentar aqui, tá? Ah, deu certinho. Identifico o ponto central. Isso vocês vão conseguir aferir, tá? E vou identificar qual é este raio aqui desse círculo. Ok, identifiquei este raio. Vou pegar e fazer a relação deste raio com o diâmetro da tubulação. De posse disso, verifico qual é este valor, qual é a angulação dessa curva, 45, 90, 180 ou qualquer outra angulação, basta fazer o desenho do gráfico aqui, e aí eu consigo fazer a leitura do valor de K.
Vocês conseguiram compreender? Eu vou acreditar na palavra de vocês. Ainda estou tentando entender como é que faz a curva para cada uma das inclinações. Tá. Vocês entenderam como é que eu posso determinar o raio da curva? Cuidado que o raio da curva não é o raio da tubulação, tá? Eu vou fazer uma circunferência e vou pegar a borda dessa circunferência, ela vai coincidir com a borda aí, né, do centro da minha tubulação. E vou fazer essa medida do centro da circunferência até chegar na borda, tá? Então, vou fazer essa medida aqui. Ó. Vou até deletar essa linha, vou fazer ela de novo. Partindo do centro até chegar aqui na borda. Então, esse daqui é o meu raio. O raio da curva. Veja que o gráfico, ele faz a leitura R sobre D. Então, é o raio da curva dividido pelo diâmetro da tubulação. Então, eu identifico, olha, R sobre D é igual a 10, por exemplo. Qual é o valor de K? Venho, faço a leitura aqui no gráfico. Então, se for, por exemplo, uma curva de 180 graus. Sai daqui, vou até aqui no 180 e faço a leitura do valor de K. Então, K aqui, por exemplo, vai dar 0,67. Então, algo semelhante a isto. Tá claro até aí? Sim. Ok. Então, se eu não tiver essa curva, imagine que a curva não é de 180 graus, tá? Nem 90, nem 45. É raro isso acontecer, tá? Então, eu vou lá e faço o desenho. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Acho que não, tá? Vai ser meio tremido aqui. Faço o desenho dessa outra inclinação. Ah, então aqui eu vejo qual é o padrão, identifico aqui é igual um θ igual a 102 graus, por exemplo. Opa. E por aí vai. Isso aqui é um 102, tá, gente? Todos entenderam? Só para confirmar, aí no caso são curvas empíricas, né, baseadas nos dados, e aí eu posso fazer uma curva que ela segue o padrão da curva mais próxima, que nem o diagrama de Moody. Você pode fazer esse padrão. O ideal é que o fornecedor te entregue esse gráfico, tá? Normalmente ele vai te fornecer. Já que ele já fez a calibração. Ele só pode fornecer uma peça depois, num acessório, depois de estar calibrado. Mas caso não forneça, a gente faz uma aproximação. Certo, perfeito, obrigado. Nada. E aqui é em relação às nossas válvulas, né? Ou registros. Veja que a válvula, ela não vai trabalhar 100% aberta ou 100% fechada o tempo inteiro. Então, eu preciso saber, por exemplo, qual é a perda de carga caso essa válvula não esteja completamente aberta. Então, por exemplo, ó, vou pegar essa válvula aqui, azul, um pouquinho mais escuro, tá? Essa daqui, ó. Essa daqui é a válvula Globo, por exemplo. Observe que a válvula Globo, quando está 100% aberta, aqui é a fração de abertura, tá vendo? Então, 100% aberta. O valor de K é igual a 4. Quando eu vou fechando esta válvula, eu vou restringindo ainda mais o escoamento. Então, vai ficando cada vez mais difícil que o fluido escoe. Ou seja, eu estou aumentando a perda de carga. Se essa válvula Globo ela estiver 30% aberta, por exemplo, a perda de carga, o valor de K, está aqui próximo de 10. Então, 100% aberto, o valor é 4. 30% aberto, o valor de K é igual a 10. E eu tenho que verificar qual é o tipo de válvula que nós estamos trabalhando para identificar e fazer a leitura aqui do gráfico. No problema que eu estou propondo para vocês resolver, existe lá válvulas que não estão completamente abertas. E aí vocês vão utilizar esse gráfico aqui para fazer a leitura. Tá claro para vocês? Sim. Alguém não entendeu a leitura dos gráficos aqui? Quer que eu repita alguma coisa? Ok.
mostrar outro detalhezinho para vocês aqui, tá? Vejam que nos problemas que a gente foi avaliando, eu já forneci as propriedades da água para vocês, tá? Isso não vai acontecer na vida real, né? Vocês não vão ter esses dados, vocês precisam estimar esses dados de alguma forma. Então, existem tabelas justamente para isso, tá? Vocês já fizeram termodinâmica, ou estão fazendo, já tem ciência dessas tabelas, tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui a propriedade da água saturada, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, água escoando a 70 graus Celsius, então temperatura, eu conheço qual é a massa específica da água, conheço qual é a viscosidade, quais são os dados, tá? Então, tá aqui todos os dados que vocês precisam. Viscosidade, ó. Observe como a viscosidade varia bastante com a temperatura. Então, tomem cuidado com esses detalhes, tá? Então, conhecendo a temperatura, a gente consegue estimar as propriedades de interesse.